Vamos assistir aqui Berserk, a pureza do vazio contra o vazio da distância de Deus, Cavaleiro Canhoto. Quem quiser dar oi pro YouTube, esse é o seu momento. Forte, bruto, de pensamento. Vamos lá. Vou falar aqui de um jovem forte, bruto, de pensamento curto e uma espada na mão, e praticamente só isso na vida. De um outro jovem que chega a ser irritante de tão habilidoso, carismático, estrategista genial, sereno, cortês com todo mundo. E de um mundo onde a ação humana é muito evidente, a ação demoníaca é muito evidente, mas a ação divina, a graça, parece que ficou de fora da prosa. A história do jovem Guts não se afasta muito daquela do nosso velho amigo Conan, o Arnoldão. Uma criança com nascimento indigente, uma vida miserável numa realidade tosca e violenta que fizeram dela um sujeito insuportável e arrogante, mesmo não tendo nada de seu na vida. Aí ele acaba entrando para mais um grupo de mercenários, dessa vez o Bando do Falcão, liderado pelo gracioso, enigmático, cintilante, ofuscante, radiante, fulgurante e poderoso Griffiths, que se mostra lá pro Guts uma figura quase tão insuportável quanto o próprio Guts é para todo mundo. Inclusive, se não principalmente, por causa daquela carinha de anjo dele. Só que além de tão irritantemente hábil, o idiota do Griffiths ainda tem a pachorra de confiar tanto no Guts a ponto de se colocar em risco por ele. E aí, de modo então novamente bastante parecido com o nosso amigo Arnoldão, quer dizer, Conan, que passou a vida confiando somente nos próprios músculos e na espada, portando-se com ela à sua frente como quem se coloca diante de um altar, buscando talvez, quem sabe, enxergar o mundo através dela, como se ali estivesse uma lente através da qual alguma coisa na vida fosse fazer sentido. O enigma do... Esse vídeo é muito bom, mas ele só funciona porque aparentemente o Cavaleiro Canhoto não viu nada além do anime. Porque, apesar de o que ele fala no vídeo funcionar bem poeticamente, não funciona tão bem com Berserk, já que é uma obra gnóstica. Outro vídeo muito bom dele é o de Frieren. O que você quer dizer com Berserk ser uma obra gnóstica? Você quer dizer que Berserk fala sobre a carne ser ruim e o livramento da carne ser bom? De existirem arcontes ou seres interdimensionais que prendem as pessoas do planeta e o seu sofrimento alimenta eles? Ou você quer dizer o deus do mundo de Berserk é do mal? Sim, você está falando ali da mão, né? Da galera lá do destino. Eu não li Berserk inteiro. Mas o que me parece durante a leitura que eu tive é que por mais que a maldade exista e seja uma força palpável, em comparação a talvez a bondade que não exista e não seja uma força palpável, não existe em si, né? Existe o conceito, mas não existe como uma força. Enquanto o mal existe como mal, né? É um elemento que se manifesta no mundo fisicamente, né? O que a história parece mostrar, muitas vezes, é a questão através da jornada do Guts, que depois que você exaure todo o seu mal interior, no sentido de o Guts ele fica maluco durante a história. Ele fica furioso. É o Berserk, né? É o furioso. É o cara que está em frenesi. Depois que ele exaure tudo isso, o que sobra é só o princípio de bondade, né? O que sobra no Guts é a contemplação e a gratidão. Não que pelo que aconteceu, mas por como ele pode mudar e não ser marcado literalmente pelo mal, né? A história me apontava uma direção dessa. Não sei se é o caso. Não li os arcos finais. E a obra constantemente critica a religião e o próprio Guts, pelo que o membro aparentemente tem uma opinião negativa de divindades. Pelo que lembro, tem a opinião negativa de divindades. Geralmente a magia e os espíritos da natureza são mostrados de uma forma mais positiva que a igreja e o próprio Deus, ideia do mal. Mas o One, você está falando que o autor disse isso, ou você está fazendo uma interpretação da obra do autor? Porque esse mundo ser assim não necessariamente significa que para o autor as coisas são assim. Ele só pode ter começado a fazer uma obra dark fantasy que tem essa parte do desespero do que é belo ser corrompido pelo mal e usado para aprisionar as pessoas. Entendeu? Então, até porque, se você quiser brincar com as questões culturais asiáticas, você vai ter toda a questão de sofrimento e apego. E para você evoluir, você tem que deixar de ter o apego. E o mal acaba nascendo das três raízes, que é a ilusão, o apego e a aversão.
Uraga, Morra e Dvesha. E tudo isso é uma mistura cultural enorme para a história, lembrando que histórias não permanecem constantemente com o mesmo tema e a mesma representação. As histórias se desenvolvem ao mesmo tempo que o próprio autor amadurece e muda de opinião. O Kurohiro é um exemplo negativo disso, né? De como ele muda a ideia de heroísmo e como que eu não acho que ele conseguiu ajustar a ideia de heroísmo que ele tinha durante a história. E aí fica meio bagunçado. Mas, pô, Berserk é uma obra de décadas, então não acho que seja tão direto ao ponto assim. Eu acho que tem que tomar muito cuidado na hora de a gente dizer tal obra é sobre isso, acabou. Não que as pessoas no vídeo ou aqui no chat estejam falando sobre isso. Estão só argumentando suas perspectivas sobre a obra. Mas lembra que é só a sua perspectiva. Então, assim, a menos que o autor tenha falado sobre isso, eu acho que é difícil afirmar. Você pode inferir, você pode interpretar, assim como outra pessoa pode interpretar de outra forma completamente diferente. Até porque criticar, pegar um cenário de história medieval criticando práticas fantásticas negativas da igreja é um negócio muito comum que tem por aí. Algumas delas com sentido, outras delas completamente fabricadas pelo renascentismo, né? Pela a antirreligiosidade e o cientificismo do renascentismo. Mas o mal se tornar visualmente belo e usar estruturas que dizem ser boas para dominar é uma coisa que está inclusive na Bíblia, né? No sentido de como é que o mal vai vir? Vai vir como um falso profeta. Um falso profeta não é um capitão. Um falso profeta é, simbolicamente, luciferiano, né? É alguém carismático, é alguém que consegue juntar as pessoas, é alguém bonito, né? Esse tipo de coisa. Que manipula as massas e por aí vai. Então, inclusive, para alguns grupos judeus, né, a Igreja Católica é uma manifestação disso. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que essa interpretação existe por causa de falar, né, de onde vai vir o anticristo, esse tipo de coisa. E vai falando sobre a cor, sobre as descendências, sobre Roma, que eventualmente vira, né, a Igreja Católica. Tem judeus que acreditam nisso, e alguns outros cultos cristãos também. Aí tem gente que tipo, quando eu falei que o culto gnóstico cristão, tem um monte de gente que no meu vídeo de Bíblia fala, ai, não é, não é, não é. Cara, pô, literalmente, tá? Tipo, você pode não concordar e teologicamente pode não ser, mas os caras se consideravam e é registrado na história como isso, sabe? O vídeo do Cavaleiro Errante tenta passar uma mensagem que é bastante cristã para a questão do Guts versus Griffith. E o vídeo é incrível. Ele só não funciona tão bem pro Berserk por causa dessas coisas que mencionei. Só que aí até igual eu tô te falando. Não sei necessariamente se o que você falou é um fato e não só uma opinião. Eu não sei. Mas não tira o mérito do vídeo dele ou de traçar esses paralelos ou esteja errado. Berserk é uma obra que daria para interpretar de forma bastante cristã se não fosse por essas questões da verdade. O Griffith é literalmente o falso messias, como você mencionou. Pois é. Então assim, eu acho que... Como que eu posso dizer isso? Primeiro, o que a gente tira de uma história e o que essa história oferece, muitas vezes não vão ser a mesma coisa. Você pode tirar algo muito além do que o autor quis dizer. E não tem problema. É só, muitas vezes, né, você deixa claro que é a sua interpretação e aquilo ressoou com você e te fez refletir. Eu já fiz vídeos assim no canal também, onde eu li uma coisa e eu refleti sobre algo lendo a obra. Não foi necessariamente a intenção do autor. Então, novamente, às vezes é meio meme quando a pessoa força um negócio muito além com conexões fracas. Pode ser. Mas não tira o valor. A pessoa ganhou um valor enorme fazendo aquilo. Você não. No sentido de, caraca, o cara pegou... vou usar o Boku no Hero aqui de exemplo. Pegou o Boku no Hero, fez uma interpretação, kkkk. Pô, o cara aproveitou a história mais do que você, que não teve essa interpretação, esse apego, essa apreciação, né? Então, agora, sobre Berserk ser uma obra anticristã, antirreligiosa, eu acho que é importante tomar cuidado nesse ponto, porque às vezes a gente projeta questões ocidentalizadas
em um autor oriental que muitas vezes vê a estética de algo ocidental e acha irado. O próprio Hideaki Anno já falou que em Evangelion, muitas das coisas simbólicas que estão lá são porque ele achava legal. E não tem a teoria da conspiração inteira que existe em Evangelion. Entendeu? É igual a gente que olha pra Oni, yokai, e caraca que legal, aí todo mundo quer fazer uma história com o samurai, com o Oni, só que é uma ideia do símbolo midiático daquilo, né? Então, eu acho complicado a gente tanto implicar que, caraca, o Miura era o cristão devoto, ou falar que não, Miura é anticristianismo. Novamente, eu tô falando que as pessoas no vídeo, no chat estão falando disso. Eu tô trabalhando um assunto. Então, se eu tivesse que apostar, como o Miura foi para a escola de arte clássica, eu acho que ele teve um contato mais intenso com cultura ocidental do que boa parte dos outros autores. O Miura, ele gostava de arte mesmo. E a história dele provavelmente vai representar esses conceitos que são representados muitas vezes em obras de arte de diferentes momentos da história da humanidade ocidental, que devem ter dado várias ideias para ele, né? E essas artes estão com algumas ideias que vão fazer esse caldeirão de ter coisa positiva para cristianismo ou religião, ou tem de negativo também, as críticas, por aí vai. Passo. Sim. E por isso mesmo chega a dar gargalhadas achando que está delirando quando, já morrendo debaixo do sol, crucificado, cercado de abutres, ele vê um amigo no horizonte chegando para salvá-lo. Pois é, assim também o furioso e imparável Guts, depois de uma existência resumida a sangrar os outros para salvar a própria vida, esse cara encontra alguém disposto a sangrar a própria vida para salvar a dele. E aí o bruto e solitário se vê balançado e tremido diante da impensável possibilidade de ter finalmente encontrado um amigo. E não é que tentem dourar a pílula aqui com alguma tintura de virtude não, viu? Se a pancadaria aberta e honesta do campo de batalha se vê de repente trocada por uma missão de assassinato fria e cruel, tudo bem. E se no meio disso aparece uma criança que viu mais do que devia, tudo bem também. A desgraceira moral é ruim assim, tá? E mesmo assim, aqueles desgarrados seguiam de alguma forma, não exatamente puros, mas límpidos, sem enganação, sabe? Mantendo a sanidade na força da ira, é verdade, mas não no ódio. Tipo um cachorro de briga que sai da luta com a boca cheia de sangue, mas abanando o rabinho porque viu o dono. Porque ele é aquela figura que sempre lhe estendera a mão, chamando aqueles que não eram nada a tomarem parte no sonho dele. E assim o bando do Falcão, que era um bando de mercenários, podia ser só uma grande peneira de escória, seguia tendo ali dentro algo que cheirava a família. E aí dentro dessa quase família vai sendo temperado como numa forja aquele coração, parecido com a própria espada que ele carregava. Grande, mas bruto, tosco, uma coisa sem polimento nenhum que mais parece uma tora de ferro. E que vai sendo polido numa trajetória que é ascendente, mesmo ainda nadando num lamaçal sangrento, mas uma trajetória ascendente, porque a besta fera que passou a vida limitada à mera sobrevivência do eu, vai se tornando aos poucos capaz de ver a si mesmo dentro de um nós, não só ao ponto de comandar homens, mas também de se importar com eles. E ainda ao ponto também de ver brotar uma reciprocidade que o leva a se dar ao outro, inclusive sendo capaz de arriscar-se para salvar uma pessoa que nunca tinha lhe dado nada além de hostilidade. E assim, mesmo debaixo da lama, o garoto bruto e tosco encontra um irmão, muitos amigos e uma mulher por quem o seu coração bate mais forte. Só que tinha um probleminha. São Tomás de Aquino diz que a amizade envolve amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Well, o que é que o bando do Falcão amava ou rejeitava? Todos eles, inclusive o Griffiths, amavam o sonho do Griffiths. Mas que sonho era esse? Era um sonho de virtude? Não, era um sonho bem terreno. E a flagrante, quase que inocente, mas evidente falta de virtude nessa gente, nessa vida, nesses sonhos, já basta por si só para explicar a desgraceira que vem depois. Conhece isso? Aquele que edifica a casa sobre areia, virão os ventos, as tempestades e ela virá abaixo. Pois é, mesmo uma pessoa cega de ambição ainda é humana.
e por isso ainda sente remorso, mesmo que passe a vida tentando esconder isso debaixo do tapete, ou debaixo dos belos cabelos, ou debaixo da armadura cintilante. Em socorro dessa alma, a providência pode mandar alguém que vai ser para você como um amigo, como um irmão, que será como a mão que vem do céu até a lama onde você se meteu, para tirar a tua alma lá de dentro, ainda que através de gente muito bruta, mal lapidada, burrinha até. Afinal, é mais fácil para o céu agir através da vida de quem nunca o conheceu do que atuar na vida de quem o despreza. Só que mesmo essa amizade pode também ela ser trancafiada lá naquele canto, nas trevas onde já estão escondidos o remorso, a humildade e a consciência, bloqueando assim a ação da graça e impedindo aquela mudança no coração que poderia acontecer se um olhar honesto fosse lançado em direção àquele sonho posto num pedestal, apesar de às vezes tão infantil. E aí, bem, assim como dinheiro, saúde, poder, inteligência, se não usados para o bem e em retribuição à graça, se tornam instrumentos de desgraça, assim também aquele amigo enviado pela providência para te retirar da desgraça pode ser também ele, se rejeitado, instrumento para você se afundar em ainda maior desgraça. Berserk mostra o contraste entre, de um lado, alguém que se destrói apesar de se sentir destinado a grandes coisas, e de outro lado, dois personagens que, embora se sentissem inferiores, ainda assim eram interiormente mais preenchidos, mais férteis, porque ela, quando de repente se viu sem ter mais a quem seguir, antes mesmo de que percebesse, já estava liderando os outros e exercendo e vivendo uma força que excedia em muito qualquer coisa da qual ela se sentisse capaz. Vindo a entender inclusive a solidão do líder e a necessidade que esse líder tem de ter alguém bom ao seu lado. E ele, entendendo o seu próprio vazio diante de alguém que estava sempre mirando o cume da montanha e cuja vida era uma constante escalada, ele se afasta e vai lutar contra o seu próprio vazio, para se fazer digno do amigo. E aí duas coisinhas importantes. Se você vai embora e a tua ausência precipita um monte de acontecimentos, a culpa é tua? Não, amiguinho. De boas intenções o inferno não está cheio, ainda que as tuas boas intenções tenham redundado em más notícias. Intenções verdadeiramente boas pavimentam o caminho para o céu, porque o desfecho dos acontecimentos não está na mão da gente. Se uma vida querida por acaso depende de que você fique para trás, mesmo que para enfrentar uma centena de espadas nuas, ou se o reconhecimento de um amigo tão querido, tão demorado de achar e tão grandioso depende de que você se afaste para enfrentar o seu próprio vazio, então a tua consciência está diante do seguinte, amiguinho: Deus não exige que você vença, Deus quer que você lute. Mas ele tá falando da intenção genuína, né? Não da falsa intenção de, eu queria, mas você não faz, né? Segunda coisa, o farrapo de gente encontrado na masmorra era a mesma pessoa que tinha sido presa um ano antes. Depois de um ano de isolamento, maus tratos, fome, humilhação, para dizer o mínimo, você acha mesmo que sabe em que você se transformaria? E se nessa hora te fosse oferecido, sei lá, poder para transformar pedra... exatamente, né? Esse é o... Se você acha que não é mal e que não seria mal em nenhuma circunstância, você é a pessoa mais perigosa de se andar junto. E quando você não conhece sua sombra, é exatamente, né, o tipo de pessoa que vai perder o controle quando ela tomar conta. Em pão, ou dominar o mundo, ou tantas outras tentações deliciosas, você acha que pode apostar na tua escolha? Eu não. Dizem que Deus não deixa vir sobre os nossos ombros uma tentação mais forte do que a gente pode suportar, e o Coisa Ruim sabe disso também. E mais ainda, não é à toa que se diz que é preciso livre consciência e livre vontade para configurar o pecado, e até isso o desenho mostra, porque a semente de inferno que o desgraçado carregava consigo abandona ele no momento mais escuro, quando ele mesmo já se percebe num estado de consciência em que parece boiar na insanidade. E o Coisa Ruim quer que você esteja em teu juízo para fazer uma escolha ruim, né? Então a semente do capeta volta pro cara quando ele... Pra não ter desculpa, né? Que é muito fácil. Eu tive que fazer isso porque eu tava desesperado, né? Tava morrendo, tava isso, tava aquilo. Eu não tava sentindo muita dor, tava sendo torturado. Aí você vai lá e faz a decisão. Eu aceito vender minha alma para destruir o planeta. Vamos dizer assim, né? Aqui, apesar dele estar totalmente destruído nesse sentido, né? Ele foi resgatado, ele tem os amigos para cuidar dele, só que ele lidou com as consequências das atitudes dele, né?
Aqui, por mais que ele esteja mal, isso aqui são as consequências das atitudes dele. A consequência de como ele abandonou os companheiros, a consequência moralmente, né? E filosoficamente, e tematicamente, e fisicamente, né? Da besteira que ele fez com a garota lá. Enfim, ele tá aqui tá pagando pelo que ele fez, né? Ele sabia que o jogo era cruel e decidiu jogar da forma mais problemática possível. Depois de fazer muitas coisas perigosas, né? E aí agora ele já passou do estado de insanidade, né? Tá no estado traumático ainda, mas ele tá no estado de não tá mais insano, né? Ele não tá mais na crise. A crise já passou. Sobrou o tormento de lidar com o que ficou, né? Já estava sendo salvo, quando ele já estava de novo cercado por aqueles que o amavam, e portanto estava de novo restabelecendo o mínimo de sanidade para poder ser tentado de novo pelo fracasso palpável dos seus sonhos e pela necessidade absoluta de cuidados dos outros. E aí, como objeto da tentação, ser posto para escolher quem ele mais amava, seus amigos ou seu sonho. Eu quero dizer que com tudo isso, aquele final apocalíptico e estranho, que deixa a gente com a sensação de que foi cuspido para fora do carro por uma puxada de freio de mão, né, ou por um cavalo de pau, pode ainda ser algo que baste por si mesmo, porque tudo aquilo só precisa ter acontecido na alma de uma pessoa. E por isso a coisa se aproxima de mim e de você. Porque no limiar da morte, e também, claro, diante de tantos outros momentos onde você está prestes a fazer uma decisão e diante da qual você pode perder coisas, mas principalmente no limiar da morte, o inferno ataca. E nessa hora todos os ídolos que durante a vida você botou no trono, no lugar de Deus, serão usados contra ti. E se você não desenvolveu a virtude, a chance que você teria de... E também na questão de storytelling, né, o Berrelit ir embora e voltar... Além de ter toda uma questão, né, de talvez destino, talvez a maldade do mundo sendo manifestada de alguma forma ou de outra, talvez questões religiosas do autor, enfim. Tem questão narrativa também, né? Porque é uma ferramenta muito fácil para ele resolver a situação. Só que ele perde essa ferramenta para resolver a situação, tem que aturar tudo isso, e só depois essa ferramenta volta para criar um momento mais dramático. Olha só. Você não pôde usar ela quando estava sendo torturado. Mas agora que você foi liberto, tem seus amigos, tem tudo, você pode escolher entre viver uma vida como um vegetal, só que amado e cuidado, da melhor forma possível, ou você pode escolher matar todo mundo que fez de tudo por você a vida toda, para você recuperar a sua forma, né? Caso virar um deus bizarro, mas recuperar a sua forma. E deixa a escolha dramática mais intensa. Resistir nessa hora diminui muito. E o inimigo vai chamar a si mesmo de Deus, vai te dar explicações fajutas e você sequer vai se lembrar de que o miserável é assassino e mentiroso desde o início. E então o inimigo vai te perturbar com as culpas verdadeiras que você tem e também vai te mostrar as boas amizades, talvez as poucas amizades verdadeiras que você fez na vida, como se fossem fraqueza, para que você as descarte diante de qualquer oferta com a qual ele ganhe a tua alma. Vou ler para você, tá? Dá licença. Não estará ali apenas um só, mas muitos demônios vão rodear o moribundo para o perder. Seus pecados, como tantos outros carrascos, vão se acercar dele e lhe dizer: somos a tua obra e não te deixaremos. Quisera então o moribundo desembaraçar-se, porém o espírito está coberto de trevas e o coração endurecido. Você que conquistava reinos agora vê os outros falando de ficar com você por pena. Você que tinha os olhos de todos voltados para si, agora vê aqueles olhos se voltando uns para os outros. E você vive meio que uma alucinação que mistura o horror de ti mesmo com as lágrimas dos teus sonhos, agora tão moribundos quanto o teu corpo físico. E por isso você não tem força de humildade para aceitar a livre entrega daqueles amigos que, por te amarem, estão ali dispostos a cuidar de você. E você foge deles como quem dissesse: essa vergonha é pior do que a morte. Ou seja, você passou a vida agarrado demais no teu sonhozinho tão orgulhoso, tão precioso. E agora, debaixo de dor e de angústia, toda virtude, toda humildade, toda sabedoria de que você precisaria são como que músculos atrofiados demais para que você consiga reagir. E aí o desenho mostra bem o que é que a gente faz quando ele tenta se matar, né? Se agarrar muito à própria vida, você a perde se entregando ao maligno.
Você sacrifica dentro do coração os teus amigos aos demônios, jogando tudo que pudesse haver de bom e de belo na tua vida às garras e aos dentes dos piores monstros nas profundezas do teu ego. Enquanto isso, a tua vaidade, ou a tua ambição, ou o teu orgulho, ou o teu desespero eclipsam o sol que quer brilhar na tua alma. Parece familiar? Quem quiser salvar a sua vida... Não é que as coisas sejam só estéticas e Evangelion. Quero dizer que o Hideaki Anno não se formou em filosofia e depois em teologia para fazer Evangelho. Ele fez as suas pesquisas, obviamente, tudo mais, leu material, só que, assim como a quantidade de jargão científico dentro de Evangelion, que não tinham sentido no início da obra, inclusive, foram ganhar sentido depois, as coisas que aparecem lá com muito mais elementos simbólicos que vão refletir o estado mental dos personagens e alguns conceitos arquetípicos e maiores do que, caraca, o Hideaki Anno é um ocultista, um teólogo, isso e aquilo, entendeu? Não que seja inútil. Tem motivo pra estar lá. Mas não é só tipo, achei legal e joguei. Mas também não é tipo, cara, vou botar uma mensagem tipo muito oculta aqui e só os mais cultos vão conseguir identificar. É um trabalho simbólico, artístico, com sensibilidade. Irá perdê-la. Pois é. Não te deixes levar pelas paixões e refreia os teus desejos. Eclesiástico. Se cedes à paixão, ela fará de ti objeto de alegria para os teus inimigos. E ainda, Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que se escureçam o sol e a luz. Que assim você treine o teu espírito e a tua vontade para que nem o choro, nem a perda, nem a desintegração te afastem da certeza de ser amado por Deus e nele procurar os teus amigos. Porque a qualquer momento, amiguinho, o mundo gira, o mundo pira, e numa pira incandescente de choro e ranger de dentes, o mundo se desfaz e também a tua mente. E aí a alma vai ser pesada numa balança inclemente que separa bravos e justos de parvos e impenitentes. Então, se você ainda está aí e consegue ver sentido em procurar coisas assim num final de desenho doido e apocalíptico como aquele, cogite inscrever-se no canal. Eu sou Marco Aurélio Roque e não estou aqui preocupado com animes que não terminam ou com mangás que duram 30 anos. Eu estou aqui tentando partilhar um olhar que procure nessas coisas que consumimos, tantas vezes tão cativantes e que deixam a gente até com tanta saudade de um personagem, e ver o que é que nelas nos ajudam a olhar para dentro da gente e se perguntar: será que eu sou alguém que subiria quase que a dentadas uma coluna de carne demoníaca para salvar um amigo das garras de uma abominação? Será que a minha carne que eu não cortei para salvar a minha vida, eu cortaria para salvar outra pessoa? Espero que sim. Ou será que os meus sonhos são assim tão importantes para mim, as minhas vaidades assim tão encantadoras e o meu corpo assim tão belo, a ponto de que por essas coisas eu choraria sangue e tornaria tão fácil para o inimigo da minha alma me oferecer a chance de sacrificar tudo e todos só para pôr fim às lágrimas das minhas derrotas? Eu espero que não. E você? A gente espera que não, mas se você tem certeza que não, é exatamente o primeiro que vai. Vídeo muito bom, vídeo bem interessante. A gente já viu um vídeo dele de Cavaleiros do Zodíaco, que foi bem bacana. E deu pra conversar de alguns assuntos interessantes aqui. E aí eu tenho uma pergunta para os conhecedores de religião no chat. Não necessariamente... Acho que é mais para católicos e evangélicos. Se eu não me engano, existe uma linha no judaísmo, e talvez até em alguma vertente do cristianismo, que fala que não existe o diabo como opositor a Deus, no sentido de alguém que disputa com Deus, Deus versus diabo. Tipo, entendeu? Que isso aqui, de acordo com a Bíblia, seria incapaz de existir. Tipo, o diabo está... Tipo, como esse dualismo do zoroastrismo, do Angra Mainyu e do Ahura Mazda, né? Que... Como se, tipo, o mundo tivesse dois deuses, né? Um deus do mal e um deus do bem, e eles disputam força, né? Tipo, Deus disputa com o diabo. Porque o diabo é forte,
e tal. E aí, acho que se eu não me engano, é no judaísmo, né, que fala: o mal, nesse sentido, não existe. As coisas ruins que acontecem no mundo não são motivo de, tipo, existe uma entidade maligna que faz o mal acontecer. O mal existe no mundo porque as pessoas têm o livre-arbítrio. Elas podem escolher não fazer o bem. E alguns ocultistas dizem que é a partir desses elementos, né, que forças da natureza podem personificar atitudes negativas através da própria manifestação humana. E eu vejo muitas igrejas enfim, tanto, não sei se hoje em dia é católico um pouco mais, mas eu via muito evangélico antigamente que falava muito de diabo, 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 diabo. E hoje em dia acho que eu tô vendo um pouco mais católico falando de diabo, diabo, diabo também. Sendo que essa perspectiva, que eu tô de fora, né? Essa perspectiva de quem tá de fora de ver os caras falando isso, parece mais que eu estou no zoroastrismo do que num cristianismo da vida. Vamos dizer assim, né? Que que o diabo é uma força maligna que existe no mundo e não um, um ser funcionário de Deus que serve para botar as pessoas para fazer o que é certo mesmo nas situações ruins e ir percebendo quem que supera seus problemas e dificuldades e tentações e aqueles que cedem para esse outro lado, né? Então assim, vocês entenderam o que eu quis dizer? O ponto é que ele desafiou a criação de Deus. Ele quer derrubar os humanos porque faz isso, ele vai provar que Deus estava para Deus que ele estava certo. Porque uma questão de power scaling, ele não tem chance nenhuma. Então ele tem que humilhar de outra forma. Então, já vi isso, né? Eu já vi outras interpretações de que não. Lúcifer não existe, o diabo como alguém que se opõe a Deus não existe. Até porque, como Deus é absoluto, não é possível se opor a ele se você não tem, no mínimo, livre-arbítrio, né? Que anjos não têm livre-arbítrio, né? Então, que a que se mesmo se fosse um anjo que não que discordasse, mas que pediria igual fez com o Jó, né? Pedir permissão de Deus, posso os testar para ver se eles são dignos da sua graça, entendeu? Então, pelo menos eu não sou conhecedor de a fundo dessas coisas, mas eu já vi essas vertentes diferentes. Tem vertentes que falam isso que o Luca falou, tem vertente que fala o que eu falei, tem vertente que fala outras coisas. Deve ter algum vídeo do Estranha História falando isso, não ironicamente. Isso que eu falei foi essa. Eu acho que foi mais de interpretação judaica talmudiana. Que pra mim faz muito sentido, tá? Vendo essas opções, vamos dizer assim, né, de explicações, eu acho que a explicação de tipo, existe um Deus Todo-Poderoso. Se existe um Deus Todo-Poderoso, não há diabo versus Deus. Não tem isso. É. Tudo que existe, existe para se nessa perspectiva, né? Existe para servir a ele e para fazer as engrenagens do universo funcionarem. Entendeu? Então, essa perspectiva judaica eu achei que faz muito sentido, de tipo, não existe um demônio que te tenta. Não existe um diabo que fica tentando fazer que você faça merda. O que você faz é 100% responsabilidade sua. E aí no ocultismo tem os espíritos, os ifrites, os djinns, os daimons da casa, né? As vozes que falavam com Sócrates e Platão. Ou era só com Platão? Agora eu não lembro. Mas os filósofos gregos falavam, não, tem umas vozes que me dão ideias sobre isso, né? Então, na minha visão de mundo, o diabo foi criado para terceirizar a culpa. Não sei se ele foi criado para isso, né? Independente de ter sido ou não, ele é muito usado para isso, né?
muitas pessoas usam isso como fuga mental para terceirizar a culpa. Eu gostei muito dessa perspectiva talmudiana aí de que não, o seu livre-arbítrio que pode gerar o mal. Não é nada além de você. E você que vai gerar essa quebra, esse caos, esse problema. E para os ocultistas é você que vai pegar as energias do mundo e transformar elas em algo que machuca, né? O diabo não te faz pecar, ele só tenta. Então, Daniel, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo as pessoas usam de muleta. Muitas pessoas usam de muleta. Acho que todo mundo aqui já viu uma situação assim na mídia, na família, na comunidade, enfim. Por isso que eu gostei do Talmudiano, que não tem. Pelo menos que eu vi, né? Não sei se é realmente isso, eu posso estar me enganando. Mas fala, não te tenta. Não existe nada disso. Tá 100% em você. Tudo. Não existe não existe nenhum ser, nenhuma energia externa a você que influencia você. É só você mesmo que faz o que você decidiu fazer. O problema com essa interpretação judaica, que vai contra a Bíblia, anjos claramente têm livre-arbítrio e o diabo tenta os profetas. Eu não sei sobre isso. Eu não conheço, eu tô falando essas coisas interessantes que eu achei nas minhas pesquisas e andanças de RPG. Discordo, acho que realmente existe um inimigo que nos influencia a pecar. Tem gente que tem tem a visão dualista, né? Que é mais intensa, de que não. Tipo, no sentido de Deus não consegue acabar com a existência do diabo, porque ele não tem essa força. Logo, você tem dois deuses que disputam pelo poder. Aí tem a perspectiva de que, não, Deus pode acabar com o diabo, mas ele não faz isso porque ele deixa o diabo, ele deixa as próprias pessoas derrotarem o diabo. Aí tem a perspectiva de, não, o diabo existe, mas ele é uma força dentro dos planos de Deus. Aí tem, não, o diabo existe, mas ele é um subordinado de Deus que serve para forjar as pessoas para encontrarem o verdadeiro caminho. E por aí vai, né? Mas aí que tá, Narcos, o diabo tenta. Quem decide se vai ceder ou não é a pessoa. A responsabilidade é totalmente dela. Sim, eu não tô falando que não é. Eu tô falando que tem muitas pessoas que usam essa perspectiva para falar o diabo me fez pecar. Entendeu? Mas, novamente, eu não sou teólogo, não sou nada. Eu sou curioso, eu gosto de conversar sobre esses temas. Mas eu não... Mas, assim, essa visão aqui, ó... Vamos dizer, pô, isso aqui é uma visão dualista do mundo, de que existe um Deus maligno e um Deus bondoso, pô, pelo amor de Deus. E isso tá dentro da cultura cristã disseminada superficialmente na sociedade ocidental, pô, pelo amor de Deus, né? Porra, acho que isso que eu falei é uma coisa que todo mundo consegue concordar, independente de, tipo, não concordar com o fato da imagem, mas concordar que essa imagem existe e é passada para muitas pessoas. Mas essas discussões são interessantes. Vídeo bacana do Cavaleiro Canhoto. Diabo nunca é visto como Deus só para satanistas. Cara, em algumas igrejas que você vê por aí, os caras falam do diabo como uma força imparável que domina o mundo, que tá na música, que tá na arte, que tá no desenho, que tá na sua vida, que possui a sua esposa, que te faz bater na mulher. Entendeu? Tem gente que é assim, tem local que é assim, pô. Pelo amor de Deus, não vamos ser garotos, né? E que literalmente você tem que... porque é a guerra do bem e do mal e que o diabo vai dominar tudo. Tipo, literalmente falando que Deus e o diabo estão disputando ali pelo mundo. Que fala que não, que Deus não consegue derrotar o diabo, você que precisa fazer o negócio. Não tô falando que é todo mundo assim. Tô falando que tem lugares que você já viu isso, pelo amor de Deus. Então, aí vira essas imagens que a gente mostrou, né? Que é basicamente, por mais que não fale diretamente, é que tá falando, é um deus do mal.
E aí isso me remete muito a religiões antigas ali, começaram essa questão, que antes não tinha exatamente isso, né? No politeísmo do Oriente Médio. Aí depois veio isso mais com o zoroastrismo e tudo mais. E foi se disseminando. Aí tem gente que fala que o judaísmo virou mais essa visão dualista depois que eles foram pra Pérsia e tal, e sei que, e voltaram. A disputa não é pelo mundo, é pelas pessoas. Efetivamente, a mesma coisa, só no maior grau de importância ainda, né? Mas aí cada um vai ter uma perspectiva diferente por causa das religiões. Mas, supondo que um Deus absoluto existe, pra mim, diabo não existe. Então, pra mim é simples. Supondo que um Deus bondoso exista, o diabo não existe. Então, pra mim, na minha conclusão pessoal é isso. Não tem. Não tem. É isso. Não existe nenhuma outra força capaz de lutar contra um ser absoluto. É isso. A coisa que pode existir dentro de uma perspectiva ocultista, né? Nesse mundo onde existe um Deus absoluto bondoso, pelo menos superficialmente aqui falando com vocês, seria o quê? Seria a sua capacidade de manipular a sua vida, as energias, a vida dos outros para fazer o mal. Mas isso vindo puramente da permissão dada por Deus para você ter o livre-arbítrio e escolher fazer o bem ou não. O diabo seria os desejos ruins da humanidade. Alguma coisa assim. Como explica os exorcismos da Igreja Católica Evangélica? Eu não explico. Eu não tô aqui nem para explicar, eu tô aqui para fazer perguntas e ver curiosidades. Eu não tô aqui querendo mudar a opinião de ninguém, nem explicar nada.